Louvado seja o nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudar você aqui hoje para nesta segunda-feira da Semana Santa. Segunda-feira Santa, né? Já que ontem, domingo de Ramos, adentramos a Semana Santa. E hoje, celebrando então nessa segunda-feira da Semana Santa, hoje, dia 30 de 3 de 2026, né? 30 de março, já finalizando o mês de março, o mês de São José, e prontos já praticamente para a gente adentrarmos ao Tríduo Pascal, né? A gente compreende que a Quaresma vai até praticamente a quinta-feira, mas geralmente a gente só finaliza nossas penitências oficialmente no sábado de Aleluia, né? Então, hoje já próximos de finalizarmos a nossa Quaresma e iniciarmos o tempo pascal, né? Então, é um marco do início do recolhimento mais profundo. Jesus já está em Jerusalém. O confronto com as autoridades é inevitável, mas ele escolhe passar suas últimas noites em Betânia, na casa de seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. Chique, né? Percebe? Então, já aqui bem próximos. Então, iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos, então, pelo Evangelho de São João, capítulo 12, versículos 1 ao 11, nós temos vários contextos, mas hoje eu trago da seguinte forma. Este provavelmente é um dos episódios mais sensíveis do Novo Testamento. Maria, de Betânia, unge os pés de Jesus com um perfume puríssimo e caro, né? Que é um perfume caro que a gente vai ver ali, né? Primeiramente, o gesto de Maria, né? Ali. Ela não poupa recursos. Oferecer um jantar a Jesus, né? Primeiramente isso. Maria tomando quase meio litro de perfume de nardo, puro e muito caro, né? Ungiu os pés de Jesus. Então, ela não poupa recursos. Eles convidam ele para jantar e quase meio litro de perfume. E ali fala que é muito caro, né? Ela não poupa recursos. É um perfume que vale 300 denários, quase um salário, quase um ano de salário de um trabalhador, né? Ali, ó, tá bem falando ali, ó, né? 300 moedas de prata para dar aos pobres. Claro, né? Então Maria antecipa a sepultura de Jesus, oferecendo o que tem de melhor. Onde há amor verdadeiro, não se faz cálculos de custo-benefício, né? É uma entrega. E a gente tem então a reação de Judas. Ele critica o desperdício, mascarando sua ganância com uma falsa preocupação pelos pobres. Judas vê o perfume como um objeto. Maria o vê como uma oferta, né? Então, a gente olha essa visão de Judas. Ele acha muito caro, ele acha exagero entregar para Jesus este perfume, né? E fala, como propriamente dito, né? Com uma falsa preocupação pelos pobres. Por que não vendeu para dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão, né? Então a gente vê isso numa falsa preocupação de muitos. A teologia da libertação é um caso, né? Muitos políticos, aquela preocupação com os pobres, não sei o quê. E é uma falsa preocupação, né? Na verdade, eles estão mais querendo esse dinheiro para eles do que para os outros, né? Então a gente vê
esta falsa preocupação. Né? A gente tem, de um lado, Maria, que não poupa, né? Ela tem um gesto de entrega. Mas do outro, Judas, que finge uma falsa entrega, né? Ele se preocupa mais com ele mesmo. E para isso Jesus vai dizer, defendendo, deixai-a na sua vida. Nós temos oferecido a Deus o nosso melhor, o nosso tempo, os nossos talentos, a nossa atenção, ou apenas o que sobra, né? Porque ali vai dizer Jesus, deixa, e ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Né? Então a gente tem isso, né? Ou a gente se entrega verdadeiramente, ou nós finjamos, né? Então, para aqueles que se entregam totalmente, tem maior chance de alcançar o céu. E para aqueles que fazem, enganam ou largam só as migalhas para Deus, né? Então estes, infelizmente, têm o seu caminho para o quinto dos infernos, né? E a gente reconhece isso em uma visão de uma santa da igreja, eu não lembro o nome da santa, que ela dizia que ela teve uma visão em que Judas estava lá no inferno, realmente. Então é a nossa preocupação. Então devemos buscar mais se entregar para Deus. Não de aparências, mas de coração verdadeiro e aberto para Deus. O Senhor é minha luz e salvação. Né? Que bonito o salmo. Para a primeira leitura, então, do profeta Isaías, capítulo 42, versículos 1 ao 7. Nesta leitura, Deus apresenta o seu servo escolhido, ou eleito, né? É uma descrição que contrasta com as forças dos impérios humanos. Em uma tradução um pouco mais que eu gosto mais, né? Ele não gritará, não clamará, não fará ouvir a sua voz na rua, não quebrará a cana rachada, nem apagará o pavio que ainda fumega. Né? Ali ele não clama, né? Nem levanta a voz, como vai falar na leitura aqui. E é a mansidão de Cristo. Jesus não vem para esmagar os fracos, mas para restaurar o que está ferido. Ele é a luz das nações que abre os olhos aos cegos e tira os cativos da prisão. Ali ele fala, eu te formei e te constituí como centro da aliança do povo, luz das nações. Então, a gente vê isso como o Cristo. Chamei a justiça, tomei pela mão. Te formei e te constituí como o centro da aliança do povo, luz das nações, para abrir os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Então, isto é uma pré-figura de Cristo. Né? A imagem do Cristo que vem para nossa salvação. E muitas vezes nos sentimos como esta cana rachada, prestes a quebrar sob o peso dos problemas. E a liturgia de hoje nos garante que o Messias vem para nos sustentar, não para nos julgar. Ele vem pelos fracos, por aqueles que se sentem abandonados. Ele vem levar a luz de Deus para todos os filhos e filhas de Deus. E o refrão hoje é um grito de confiança. O Senhor é minha luz e salvação. É o salmo de quem sabe que o cerco está se fechando, mas tem o olhar fixo em Deus, né? O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu temerei?
né? Então, a gente está nessa liturgia, se preparando para o tríodo pascal. E para a gente bem rezarmos hoje, né? O Evangelho diz que a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Quando praticamos um ato de amor gratuito, a fragrância do Evangelho se espalha por todo o nosso ambiente, seja um ambiente familiar, de trabalho ou amigos. O valor do desperdício, entre aspas, né? Sagrado, né? Porque muitos vão falar que a gente perde tempo, né? Que a gente gasta tempo demais, né? É um povo que só pensa no mundo material. O mundo nos cobra produtividade e lucro, né? Eles querem que a gente faça em pouco tempo muito, né? Ele quer só ver em números o mundo. Mas a Segunda-feira Santa nos convida ao desperdício, entre aspas, né? De estar aos pés de Jesus, simplesmente o amando sem pressa. Ou seja, é amar a Deus, servir a Deus, sem pedir nada em troca. Não é do mesmo jeito que a gente às vezes faz no serviço, né? Porque o serviço a gente vai lá, trabalha para receber o salário. Mas e se a gente vai fazer algum serviço, né? Que nem o pessoal do sítio, né? Fazer uma cerca se cobra um valor. Mas para Deus, você não vai lá na igreja simplesmente cobrar para fazer alguma coisa, né? Ah, eu vou cobrar porque eu vou estar lendo, porque eu vou estar lá ministrando a palavra. Não, 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 não. Não, não é assim. A gente entrega o nosso pouco para Deus, porque Deus entregou muito mais por nós. E acolher o servo. Como nós podemos ser luz para alguém hoje? Talvez não apagando o pavio que fumega de um colega desanimado ou de um familiar cansado. Ou seja, dando uma palavra, um apoio àqueles que mais necessitam. Então rezemos assim: Senhor Jesus, que eu saiba imitar a generosidade de Maria de Betânia. Perdão. Que o meu coração não se perca em cálculos egoístas, como o de Judas, mas se derrame em gratidão diante de ti. Que nesta Semana Santa o perfume da minha oração e das minhas obras, das minhas boas obras, possam alegrar a vossa face. Amém. Senhor Jesus, que eu saiba imitar a generosidade de Maria de Betânia, que o meu coração não se perca em cálculos egoístas como o de Judas, mas se derrame em gratidão diante de ti. Que nesta Semana Santa o perfume da minha oração e das minhas boas obras possa alegrar a vossa face. Amém. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Mãe, de todos os santos e santas, o Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos uma abençoada segunda-feira e nos encontramos amanhã, terça-feira, com a graça de Deus. Deus abençoe.